gente, e o tempo? Tá aí já? Que beleza! Cadê vocês? Vocês estão vendo esse cenário lindo? Cadê quem está vendo aí? Levante a mão. Olha só, nossa equipe preparou isso aqui para vocês. Corações, né? Corações significam o quê? A nossa Constituição. Né? Eita, olha a lindeza! Oh, meu Deus, eu não sabia que era agora! Olha meus cabelos, né, escovados, agora cheios de... Como é que vocês estão, minha gente? Nós preparamos isso aqui para vocês com muito amor, com muito carinho, porque eu tenho certeza que essa prova vai ser um espetáculo, viu? E eu aguardo todo mundo na mesa redonda, domingo, às 19 horas, né, Boninho? Isso aí. Eita, que beleza. Eu estou vendo os rostos meio pálidos, né? O que aconteceu? Estão estudando muito, é? Oi? Eu posso o quê? Trocar a câmera, é? Ah, meu Deus do céu, muita tecnologia, né? Minha gente, olha só, deixa eu falar como é que vai ser. Eu amei isso aqui, que lindo. Eu não sabia que era tão colorido. Olha só, o que eu separei para o nosso encontro de hoje, tá? Vamos lá. Medo da mesa redonda? Não, medo da mesa redonda nada. Essa prova vai ser um espetáculo. O que eu separei para vocês hoje? Nós teremos esse encontro de 1h30, tá? Quero ver todo mundo até o final, tá? Então, se preparem aí, bota o lanchinho, a água. Aliás, vamos ter um intervalo de 10 minutinhos. Teremos 45 minutos nessa primeira parte da aula, depois um descanso de 10 minutos, e aí vocês voltam, porque, aliás, não tem que sair, né? Deixa a câmera aí, vai rapidinho pegar um lanchinho, uma cocadinha, né? Uma água de coco e volta para a aula, porque tem mais 45 minutos. Hoje, né, o negócio vai pegar aqui, eu estou na animação só. Minha gente, olha só, eu trouxe várias dicas para a nossa peça processual. Só tem um barulho que está do outro lado, tá? Eu tenho algumas dicas para a nossa peça processual, aliás, várias dicas para essa peça, e depois eu trouxe 9 casos. 9 casos de identificação de peças, casos concretos, escolhidos com muito carinho para vocês. Eu até vi aí nos comentários que alguém disse que a primeira peça que eu vou falar hoje é a peça da prova, né? Cadê essa bola de cristal? Me contem aí. Quem foi que disse? Qual foi o santo que disse isso? Olha só. Não, fala logo não. Eu tenho muita coisa para falar. Vocês vão me aguentar, porque hoje, ó, o negócio não vai ser fácil não, tá? Minha gente, vamos lá. Eu vou falar sobre várias coisas, mas antes disso, algumas observações. A FGV soltou um comunicado ontem que deixou alguns alunos preocupados. Flávia, as nossas remissões, está tudo bem com elas? O nosso vadimeco está ok? Sim, gente, não tem nada de errado em nada que foi feito e o novo comunicado da FGV só reforçou o que o edital já trazia, tá? Então, não teve nenhuma mudança, vocês fiquem tranquilos, né? Se seguiram, lógico, as nossas orientações, não há o que temer, tá? Ah, Flávia, mas e se um fiscal me chatear na hora da prova, acordou de mau humor, o que eu faço? Bem, vocês já são advogados, falta só a carteirinha, não é isso? Então, vocês vão argumentar. Bem, as minhas anotações estão de acordo com o edital, meu vadimeco está em conformidade com o que foi publicado, qual é o erro, né? Vocês questionem, peçam para chamar um representante da ordem dos advogados, vocês não entreguem seus vadimecos, porque não tem necessidade alguma. Não vai acontecer nada disso, tá? Só estou dizendo que se houver algum questionamento indevido, porque né, já aconteceu, vocês se defendam e defendam a legislação, lógico, que estão levando. Outra coisa importante, já viram as peças redigidas dos simulados? Nós postamos na área do aluno as 8 peças dos simulados, as 8 peças completas. Todo mundo já verificou? Depois entrem, tá? Na área do aluno para ver
se o que vocês fizeram está, né, mais ou menos parecido com as peças que nós redigimos, tá? Dê uma olhadinha aí. Outra coisa, minha gente, estamos encerrando hoje formalmente um ciclo, não é? O ciclo da prova, da aprovação, com certeza. Eu aguardo todos vocês na nossa pós-graduação, viu? Quero continuar aí acompanhando o estudo de vocês. Então, depois que tudo isso passar, quando vocês refletirem, relaxarem, não deixem de acessar as informações sobre a pós-graduação online, em direito constitucional, lógico, vocês são constitucionalistas, e eu tenho o privilégio de coordenar essa pós-graduação com meu querido amigo e professor Robério Nunes. Então, para um segundo momento, não deixem de verificar as informações aí. E, por favor, falem para os amigos, né, da segunda fase em constitucional. Mas isso tudo, daqui a pouquinho, quando sair o resultado, e vai ser um resultado muito feliz. Eu estou confiante nisso. Está todo mundo confiante aqui? Cadê? Cadê a animação de vocês? Cadê? Bora lá, bata umas palminhas aí para eu ver. Olha só, vamos atrair as coisas boas. Nadir, cadê Nadir? Tá animada? Isso! Núbia, Léo, Roberto Peixinho, cadê Roberto? Cadê a animação? Isso aí, minha gente. Sueli, bora, cadê a animação? Eva, Mariane Bezerra, isso aí, minha gente. Olha só, essa prova vai ser um espetáculo e vocês tratem de mentalizar tudo de bom e de positivo nesses próximos dias, tá? Caroline, um beijo para você, Caroline. Cadê você? Tá me escutando? Acho que ela não está me escutando. Caroline tá séria. Cadê você? O sorrisão. Todo mundo esconde um belo sorriso. Não escondam não, viu? Que o sorriso de vocês é uma maravilha. Mas agora estão preparados? Todo mundo preparado aí? Eu acho que sim, né? Só estão me aguardando. Primeiro, algumas informações de organização, de estrutura. Vamos relembrar alguns pontos das peças processuais e depois vem aí os casos concretos que eu separei para vocês. Vamos lá. Tenho que jogar, verdade. A primeira grande dica está aqui. Lê o caso pelo menos 3 vezes. Foco nas dicas da banca. Evite subjetivismos. Leia com atenção. Leitura objetiva. A peça está lá, identificada. Parecem dicas simples, não é? E são. Mas muita gente, na hora da prova, tenta buscar alguma pegadinha que a banca teria supostamente inserido na peça. E aí faz uma escolha equivocada. Meus queridos, ler o caso pelo menos 3 vezes é indispensável. A primeira leitura é ansiosa, é aquela leitura que vocês já estão, né? Nossa, aflitos, chegaram na prova, a primeira coisa que viram foi a peça. É aquela leitura que a gente não consegue enxergar muita coisa. Então, ela não vale muito. A segunda é uma leitura mais atenta, a terceira leitura mais amadurecida. Claro, podem ler 10 vezes, 15 vezes, mas pelo menos 3 vezes. Foco nas dicas, nas palavras mais importantes que a banca sempre indica nas suas peças. Na ADO, a expressão redija uma peça objetiva. No mandado de segurança cobrado no exame anterior, a banca disse claramente que havia prova pré-constituída e que não tinha necessidade de dilação probatória. No mandado de injunção do 22º exame, a banca, em uma passagem, afirmou há direito fundamental dependente de regulamentação. Então, meus caros, meus queridíssimos, vocês fiquem de olho nas dicas, nas informações mais relevantes, tá certo? Que estarão lá na narrativa da peça. Bem, a segunda dica que eu tenho a dar para vocês é uma dica mais prática, não é? Com relação às petições iniciais. Vejam bem, em todos os remédios constitucionais e na ação civil pública, a gente vai pedir intimação do representante do Ministério Público. Olha só,
na ação popular, no habeas corpus, no habeas data, no mandado de injunção, no mandado de segurança, sempre tem intimação do representante do MP. Na ação civil pública também. E na ação de procedimento comum, que é a nossa petição inicial coringa, não é? É aquela que a gente vai utilizar se não houver uma peça mais específica para defender os interesses do nosso cliente. Na ação de procedimento comum, a gente pode pedir intimação do MP nas hipóteses estabelecidas pelo artigo 178 do Código de Processo Civil, quando houver, por exemplo, interesses sociais envolvidos, a intimação do representante do MP, ela é muito importante. Outra dica, estou vendo aí que vocês estão apostando na reclamação. Eu quero só ver qual é a primeira peça, né, que a gente vai analisar já já. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Nesse início, é imprescindível que vocês tenham em mente. Eu falei sobre isso em sala inúmeras vezes. Reclamação não é recurso, reclamação não é recurso, reclamação não é recurso. Bem, por que a necessidade de repetir essa informação? Porque a reclamação não é a petição inicial na defesa de direito fundamental nenhum. A reclamação, ela recai sobre uma decisão que já foi proferida. Seja ela uma decisão judicial, seja ela uma decisão administrativa. Então, a gente não pode confundir. Se a decisão judicial, que já foi proferida no caso narrado, ela pode ser objeto de um recurso, vocês não precisam pensar muitas vezes, porque o recurso tem prazo para ser interposto e a reclamação não. Fora que o recurso, ele vai pedir a reforma da decisão ou, eventualmente, a sua invalidação. E a reclamação não tem esses propósitos. A reclamação para o Supremo Tribunal Federal, que é, sem dúvidas, a mais importante na segunda fase constitucional, é a peça que vai garantir a autoridade das decisões do Supremo, preservar sua competência e ainda garantir o cumprimento da sua súmula vinculante. Então, os propósitos do recurso são distintos dos objetivos da reclamação. E se a gente tem uma peça que tem um prazo específico para defender os interesses do nosso cliente, a gente não precisa pensar duas vezes. Sendo cabível um recurso contra a decisão apresentada no caso, é ele que nós vamos interpor. Mas, Flávia, você disse em sala que a reclamação ainda não tem uma natureza jurídica muito definida, é verdade, o que dificulta um pouquinho a sua compreensão. Mas vejam, se cair na prova uma reclamação, a banca vai direcionar vocês para esse caminho. Ela pode colocar qual é o instrumento processual constitucional para garantir o cumprimento da decisão do Supremo. Ou então, qual é a peça judicial levada diretamente ao STF para preservar a súmula vinculante. Ou então, qual é o instrumento processual constitucional, ou até mesmo a ação constitucional, porque tem precedente do STF chamando a reclamação de ação constitucional, que vai garantir a preservação da competência do Supremo. A banca será, com certeza, muito clara. Vocês só precisam ficar atentos. A reclamação não disputa com os recursos. Ela tem as suas hipóteses de cabimento próprias. Vocês primeiro vão avaliar, poxa, dessa decisão cabe um recurso? Qual é o objetivo do recorrente, do meu cliente? Ele quer reformar a decisão? Então eu não tenho que pensar na reclamação. Ele quer invalidar a decisão? Então eu não tenho que pensar na reclamação. Mas, vamos lá, a peça, ela quer que eu ajuize, né, apresente diretamente ao Supremo para preservar sua competência, súmula vinculante e uma decisão que já foi proferida pelo STF. Aí vocês vão fazer o quê? A melhor reclamação das suas vidas. Mas tem muitas peças que podem cair, tá bom? Vamos nós. Mais dicas.
Atenção, a gente pede a condenação em honorários e em custas processuais, na ação popular, na ação civil pública e na ação de procedimento comum. Pedimos a condenação em custas, porque não há condenação em honorários, no mandado de segurança e no mandado de injunção. Não há condenação em custas e em honorários, no HD, no HC, na ADI, na ADC, na ADO, na DPF e na reclamação. Muito bem, até aí, tudo bem? Estão me acompanhando? Maravilha! Depois eu vou conversar com vocês, tá? Mas primeiro, eu tenho muita coisa para falar. Um aspecto que às vezes confunde um pouco, né? A questão das tutelas de urgência. Minha gente, eu digo sempre em sala, que as tutelas de urgência na vida real vão depender do caso apresentado, não é? Mas que na prova da OAB a gente precisa adotar algumas estratégias. Então, todas as ações do controle concentrado trazem a possibilidade de tutela de urgência de natureza cautelar. A reclamação também tem uma tutela de urgência de natureza cautelar. A ação de procedimento comum tem uma tutela de urgência de natureza antecipada. O HD, se tiver a tutela de urgência, será uma tutela antecipada. A ação popular, segundo a última peça que a banca cobrou, tem natureza liminar. A ação civil pública também. Mandado de segurança, a natureza também de cautelar. Não cabe tutela de urgência e mandado de injunção. E o que mais faltou? Habeas corpus, a gente pede também a tutela de natureza liminar ou cautelar. Isso tudo nós vimos em sala, não é? Então, vocês têm aí, com certeza, essas anotações. A sensação de que, nossa, eu não vou memorizar, vai dar errado, é uma sensação, não é, de ansiedade nesse período pré-prova. Mas não é verdade, vocês sabem muito, tá? Vocês sabem muito. Sobre a tutela de urgência nos recursos, Lígia, eu falei da tutela de urgência no agravo de instrumento, tá certo? Pela questão da decisão interlocutória, que, enfim, precisa ser logo, né, revista, analisada. Bem, órgão competente. Eu recebi algumas mensagens. Flávia, estou um pouco perdida na questão do órgão competente para endereçamento das petições iniciais. Vamos relembrar isso aqui agora? Olha só, o que eu trouxe para vocês. Vamos combinar o seguinte, prestem atenção no que eu estou falando. No finalzinho da aula, eu prometo que eu tiro as eventuais dúvidas que vocês tenham. E quero fazer um pedido. Como, né, nós estamos já chegando na hora da prova e nós temos muitas perguntas no plantão de dúvidas, mandem as dúvidas de vocês até sexta-feira, às 18 horas, tá? A gente não consegue receber pergunta no domingo, no sábado, à noite, para responder em tempo, né, da prova. Então, por favor, mandem as dúvidas até sexta-feira, amanhã, às 18 horas, tá bom? Bem, agora vamos nós. Órgão competente para endereçamento das iniciais. O que eu coloquei aqui? Sobre os remédios constitucionais. Pessoal, vamos lá. No HC, no HD, no MI e no mandado de segurança, boa parte das competências se encontram na Constituição. Essas ações, elas têm prerrogativa de foro funcional. Então, por exemplo, de acordo com a autoridade coatora ou com o paciente, o HC será julgado pelo STF, pelo STJ, pelo TRF. Isso tudo está na Constituição. O HD e o MS, lembram? Têm as mesmas competências. Eu disse em sala, o artigo que a gente deve lembrar sobre o habeas data é o 20, não é? Que é o mesmo do mandado de segurança, da Lei 9.507 de 97. As mesmas regras de fixação de competência do HD
são as regras do mandado de segurança. Não tem mistério. Estão lá as informações. Lembrem da regra do GPS mais mesa da Assembleia Legislativa. Essa regra vale para o HD, para o MS e para o MI. Então, se no polo passivo a gente encontrar o governador, o prefeito de capital, o secretário de Estado, a mesa da Assembleia Legislativa, o julgamento dessas ações será realizado pelo Tribunal de Justiça. São ações que têm prerrogativa de foro funcional. E não esqueçam, nas ações em que há prerrogativa de foro funcional, a gente começa sempre de cima para baixo. STF, STJ, TRF e a justiça de primeiro grau, ela é sempre uma justiça residual. Bem, ação popular, ação civil pública e ação de procedimento comum. O AO que está aqui é ação ordinária, mas eu disse a vocês que a gente deve usar a denominação ação de procedimento comum, que é como o código hoje adota. Essas ações, elas não têm prerrogativa de foro funcional. Então, a gente vai precisar analisar o polo passivo delas para verificar qual é a justiça de primeiro grau que será responsável pelo seu julgamento. Não esqueçam que o artigo 109, inciso 1 da Constituição, diz que as causas que envolvam a União, suas autarquias, suas empresas públicas e suas fundações são julgadas pela Justiça Federal de primeiro grau. Não interessa se tem envolvimento do Estado ou do município. A competência da Justiça Federal, ela puxa para si essa responsabilidade. Não existindo ente federal envolvido, a gente estará diante da Justiça Estadual de primeiro grau. Bem, a reclamação e as ações do controle concentrado são dirigidas ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que as ações de competência originária dos tribunais começam a tramitar, aliás, são endereçadas perante o presidente do tribunal, tá certo? Muito bem, minha gente. Vamos lá. Dicas sobre... Vocês estão me acompanhando? Eu estou vendo que vocês estão aí, né? Conversando. Já já a gente conversa, né? Vamos focar aqui. Dicas sobre as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Pessoal, se a banca trouxer um cenário envolvendo a defesa da supremacia da Constituição, pedir para vocês adotarem uma peça do controle concentrado, uma peça que vai criar um processo objetivo, uma ação que vai gerar efeitos erga omnes e vinculantes. Nós estamos diante de uma das ações do controle concentrado. E aí, meus queridos, não tem como confundir. Se a banca indicar uma situação em que há uma lei estadual ou federal violando a Constituição da República, é a ADI. Se a banca quiser uma ação para confirmar a constitucionalidade de uma lei federal, diante de inúmeras controvérsias sobre a aplicação daquela lei federal, é uma ação declaratória de constitucionalidade. Se a banca indicar que estamos num processo objetivo envolvendo a lacuna normativa, é uma ADO. E a DPF é aquela ação residual. A DPF, ela tem como principais hipóteses de cabimento o que não pode ser objeto de ADI. Então, nós temos aqui as leis municipais, as leis distritais de natureza municipal e as normas pré-constitucionais. Atenção com os detalhes. Eu recebi uma pergunta de uma aluna que não conseguiu fazer a DPF do simulado de vocês porque ela não conseguiu ver que se tratava de uma lei de 1986. Gente, atenção máxima. O foco expande, não é? Então, por favor, estava lá, não é? Lei tal, barra 1986. Vocês precisam fixar nos detalhes. Não é difícil, né? Decidir pela ADI, pela ADC, pela ADO, nem pela DPF. Mas o que eu ensino em sala? Que a gente primeiro pensa na ADI, na ADC, na ADO, para, por último, pensar na
a DPF, porque das ações do controle concentrado de constitucionalidade, ela é a residual, como o mandado de segurança é o remédio residual dos remédios constitucionais. Aproveitando aqui, antes de falarmos dos recursos, quais são os 3 requisitos obrigatórios para o cabimento do mandado de segurança? É preciso que a gente esteja diante de um direito líquido e certo, ou seja, previsto no ordenamento jurídico e comprovado por meio de prova pré-constituída. E a prova pré-constituída, por excelência, é a prova o quê? Documental. Então, se a banca, turma, indicar que não há documentos para comprovar o alegado, que há necessidade de uma perícia, da oitiva de testemunhas, do depoimento pessoal do autor, nós não estamos diante do mandado de segurança. Mandado de segurança não tem dilação probatória. Se a banca disser que há necessidade de dilação probatória, já saímos do MS. O MS tem um prazo fatal de 120 dias para a sua impetração. E até hoje, os mandados de segurança cobrados sempre indicaram uma autoridade coatora cujo ato será questionado por meio do MS. Ah, Flávia, caiu o mandado de segurança na prova anterior, não vai cair nessa, não. Olha, ainda bem que eu não caio nessa, viu? Eu não tenho bola de cristal e eu acho que pode cair qualquer peça. Claro, tenho as minhas apostas, mas não é? Pode cair qualquer peça que vocês estudaram e estão preparados para fazer, com certeza. Já faz um bom tempo que a banca não cobra um recurso. O último recurso foi um recurso ordinário no 14º exame de ordem. Então, lógico que o recurso será também muito bem-vindo na nossa prova da aprovação. Identificar um recurso não é difícil. A banca vai mencionar que já houve uma sentença, que já houve um acórdão, que tem uma decisão interlocutória, uma decisão monocrática do relator de um recurso. Então, turma, o recurso estará lá estampado. Agora, é preciso saber identificar corretamente a natureza da decisão recorrida. Então, poxa, dê uma olhadinha nessa reta final. Tem gente que não gosta de revisar na véspera, não é? Pois eu adoro, viu? Eu adoro, eu acho que as revisões são ótimas. Claro, né? Nada de sábado à noite, porque aí vocês vão descansar, separar o material para a prova de domingo. Mas até lá, vamos revisar, ver os simulados. Os simulados têm peças que são também as nossas apostas, tá? Para a prova da OAB. Então, lógico que rever os simulados, os espelhos de correção, tudo isso é importante. Agora, vamos lá, o recurso. O que eu quero que vocês revejam? Gente, qual é a diferença de uma decisão interlocutória para um acórdão, para uma sentença, para uma decisão monocrática? A decisão interlocutória é aquela que não põe fim ao processo. É uma decisão que analisa um incidente, um pedido de gratuidade de justiça, uma tutela de urgência pleiteada, a apresentação de provas juntada, né, de prova pericial, testemunhal, discussão sobre o valor da causa. São questões que, uma vez decididas, não põem fim ao processo. E aí eu ensinei a vocês que as decisões interlocutórias, que estão lá no artigo 1015 do CPC, decisões interlocutórias de juízes de primeiro grau, elas serão alvo de um agravo de instrumento. E se é uma decisão interlocutória de juiz de primeiro grau que não está no 1015? Por exemplo, a discussão sobre valor da causa, a negativa de oitiva de testemunha, vocês vão fazer o quê? Uma apelação, né? Falamos sobre isso em sala. Decisão interlocutória de juiz de primeiro grau, a primeira coisa a fazer é ir no 1015. Bem, achou ali uma das hipóteses? Pronto. Aí vocês, né, não vão fazer outro recurso, é o agravo de instrumento mesmo. Ou então, se não estiver lá, nós estamos diante da apelação.
A apelação vai recair sobre a sentença. Então, da sentença, cabe a apelação. Agora, nós vimos no curso também duas hipóteses de sentenças que não geram a apelação. Duas sentenças que são alvo de um recurso ordinário. Nós temos o ROC para o STF, em caso de crime político, e temos o ROC para o STJ, numa situação envolvendo uma ação proposta por um organismo internacional e uma pessoa residente no país, artigo 109, incisos 2 e 4 da Constituição, geram, em vez da apelação, recursos ordinários. O ROC é uma peça excelente, é um dos recursos aí favoritos na segunda fase de constitucional, porque reflitam muitos dos ROCs, os mais importantes para a nossa segunda fase, com certeza, envolvem decisões que denegaram remédios constitucionais. E como os remédios constitucionais formam o coração das nossas petições iniciais, o ROC é sempre muito bem-vindo. E qual é a melhor dica sobre ROC? É seguir literalmente os requisitos da Constituição. Então, cuidado para não atrapalhar o que é Tribunal Superior, o que é Tribunal de Justiça, TRF. Então, assim, né, olho fixo, né, naquelas dicas que a banca deu. Não tem erro. Não há ROC da música, né? Eu digo em sala, não há ROC fora da Constituição. Então, pessoal, da sentença, que é o provimento final do juiz de primeiro grau, cabe uma apelação, salvo nos casos do 109, inciso 2 e 109, inciso 4, porque aí nós temos o recurso ordinário cabível. Bem, da decisão interlocutória de juiz de primeiro grau, listada no 1015, cabe o agravo de instrumento. Da decisão interlocutória de juiz de primeiro grau, que não está no 1015, cabe a apelação pelo 1009, parágrafo 1º. Muito bem. O agravo interno é o agravo cabível em uma série de situações. Da decisão monocrática do relator de um recurso. O agravo interno vai, né, tentar fazer com que esse recurso, que é a decisão, né, do julgador monocrático, seja revista pelo colegiado. Então, o agravo interno, ele tem inúmeras possibilidades. Ô, Flávia, mas e o agravo que nega seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial? Esse é um agravo próprio. É o agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial. É o famoso agravo para subir. O objetivo do agravo é fazer com que o RE e o RESP cheguem aos órgãos de julgamento. Bem, aqui eu coloquei para vocês, olha só, negativa de remédio constitucional. Claro, os indicados, né? Pode ser uma apelação, se estamos diante de uma sentença, como caiu no 11º exame de ordem, foi uma sentença de mandado de segurança, de juiz de primeiro grau, recurso claríssimo, uma apelação. Bem, se a negativa do remédio constitucional nasceu de uma decisão de um tribunal, aí vai depender. Nós temos o ROC para o STJ, se estamos diante aqui de MS ou habeas corpus denegados pelo TJ ou TRF, e temos o ROC para o STF, em caso de MS, HC, HD e MI, denegados por Tribunal Superior. Atenção para não esquecer. Sim, gente, o material vai estar na área do aluno. Se já não está, depois vocês vão checar, tá? Tribunal Superior é o STJ, o TST, o TSE e o Superior Tribunal Militar. Não tem erro, só há ROC na Constituição. Bem, e aí, meus queridos, do mesmo modo que a gente não pode ler o caso da prova e de plano, né, compreender que estamos diante de um mandado de segurança,
ou ler o caso e de plano deduzir que é uma ADPF, porque essas ações são ações residuais, ninguém pode ler o caso da prova, identificar, é um recurso, e deduzir que é um recurso especial ou um recurso extraordinário. Nada disso. Tem uma súmula preciosa que eu quero que vocês lembrem, a 281 do Supremo. Ela diz: é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Ainda que a banca indique que há violação a princípio da Constituição, que há violação a direito federal, não interessa. Ainda que a banca traga alguma situação, né, não muito clara envolvendo violação à Constituição, vocês não deduzam de plano que estão diante de um recurso extraordinário. Nós só vamos pensar no RE e no RESP depois de realmente fecharmos todas as outras possibilidades recursais. Então, nada de, poxa, a violação à Constituição, RE, a peça da prova. Não, não podem fazer isso de início, porque o recurso extraordinário e o recurso especial são recursos que não discutem fatos, eles discutem o direito em si, e há recursos ordinários em que é possível se pleitear ao tribunal uma análise mais completa do caso, não é? A reanálise de fatos, de provas e do direito. Então, você deve adotar esse tipo de recurso antes, né, de pensar no RE ou no RESP. Gente, a grande questão para diferenciar corretamente o RE e o RESP é também seguir literalmente o comando constitucional. O artigo 102, inciso 3, diz ser cabível ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Via de regra, o RE recai sobre acórdãos. E aí? Não é só isso. O acórdão deve contrariar dispositivo da Constituição. Contrariar dispositivo da Constituição significa não aplicar a Constituição. Aplicar indevidamente dispositivo constitucional. Mas não esqueçam, essa violação ela precisa ser direta. O acórdão não pode violar uma lei federal e essa lei federal violar a Constituição. Não. O acórdão precisa violar diretamente a nossa Constituição para essa hipótese de cabimento. Depois a gente tem o controle difuso. O tribunal, com seu acórdão recorrido, ele declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. O tribunal anterior, por exemplo, em sede de apelação, realizou controle difuso de constitucionalidade. E aí o Supremo, né, vai, em sede de RE, verificar se a decisão foi correta. Declarar a inconstitucionalidade aqui é o mesmo que não aplicar por entender ser inconstitucional. Mas esse juízo de inconstitucionalidade deve estar presente para que a gente possa caracterizar essa hipótese da alínea B do artigo 102, inciso 3. Depois a gente tem, cabe também recurso extraordinário de decisão que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Atenção, porque local significa distrital, estadual e municipal. Lei se diferencia de ato de governo, porque a lei é norma primária, o ato de governo, norma secundária. Lei é a lei ordinária, a lei delegada, a lei complementar, como exemplos. Atos de governo, portarias, decretos regulamentares, circulares, autos de infração. E aí, gente, o acórdão aplicou, julgou válida uma lei local ou um ato de governo local que foi questionado em face da Constituição. Nossa, Flávia, mas como é que eu vou saber dessa situação? A banca vai narrar. A prova da OAB não é uma prova de adivinhação. Garanto a vocês. Respirem fundo, porque nada ali é parte do nosso subjetivismo. A peça traz as informações
para a boa construção dela. Bem, a letra D, ela retrata um conflito federativo. Normalmente versa sobre as matérias dos artigos 22 e 24. É uma lei local, um ato normativo primário estadual, distrital, municipal, que foi contestado em face de uma lei federal e prevaleceu em detrimento da lei federal. Então, turma, o acórdão aplicou a lei estadual em detrimento de uma lei federal. Provavelmente, houve um conflito federativo, ou seja, invasão de competência de um ente da federação sobre as competências da União, e por isso o STF vai dirimir aquele conflito. Não esqueçam que, além do clássico, né, TCP, tempestividade, cabimento e preparo, no recurso extraordinário nós temos ainda o próximo P, que é o pré-questionamento, a matéria deve ter sido ventilada perante o acórdão anterior, e o R, da repercussão geral. Bem, o RESP, que nunca caiu no exame de ordem, em constitucional, ele tem como base o 105, inciso 3, e aí, gente, aqui é a mesma coisa, é seguir exatamente o que narra a Constituição. Agora, o RESP, ele recai sobre acórdão exclusivamente do TRF ou do TJ, e ainda quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, negar-lhes vigência. Atenção, aqui não há discussão nenhuma se o tratado ou a lei federal é constitucional ou não é constitucional. Aqui o tribunal simplesmente não aplicou o tratado ou a lei federal, aplicou indevidamente, ou, né, no acórdão disse que as normas não estavam mais em vigor. Não há juízo de constitucionalidade algum aqui, tá certo? Aqui, o tribunal simplesmente não, né, aplicou o tratado à lei federal. A letra B diz: julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Mais uma vez, ato de governo é norma administrativa e, quando ela é contestada em face de uma norma primária federal, e o acórdão aplica esse ato administrativo local em detrimento da norma federal, cabe o recurso especial. A letra C indica que o RESP é cabível quando o acórdão der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Bem, aqui lembrando, não é? Tem até súmula do STJ, quando a divergência for no mesmo tribunal, não cabe o recurso especial. Meus queridos, vamos lá. Nós temos 5 horas de prova. Eu gostaria que vocês lembrassem que não dá para ficar 4 horas na peça. Ah, mas eu quero fazer a melhor peça da minha vida. Você vai fazer a melhor peça da sua vida em 2 horas e meia ou 3 horas. Senão, não vai dar tempo para fazer com qualidade as questões. Então, lembrem disso. O gerenciamento do tempo na hora da prova, ele é fundamental. Comecem pela peça. Até o edital diz isso. Então, a peça é a que nos vai dar tranquilidade. Vai sim, vai dar tranquilidade. Vocês vão fazer uma peça esplêndida. Domingo à noite vão me contar como estão felizes, né? Porque a peça foi jóia. Cuidado com as rasuras exageradas. Por isso, a utilização do rascunho é fundamental. Não para anotar a peça inteira e passar limpo. Né? Não, isso não pode ser feito porque não dá tempo. Mas colocar os pontos principais, os 5 passos das petições iniciais, os 3 passos dos recursos, o mérito, a fundamentação, façam isso na prova. E não só na peça, o rascunho também é importante nas questões, para colocar os pontos principais, que devem estar presentes nas questões. Muito bem, minha gente. Sábado à noite é hora de organização. Vocês, por favor, separem o vadimeco, o lanchinho, porque ficar 5 horas sem se alimentar é tortura. A água mineral.
As canetas, não levem uma caneta só. 3 canetas, por favor, no mínimo. E vamos lá, azuis ou pretas, né? Não adianta levar uma de cada cor. Não esqueçam o documento. Revisitem o material que vocês precisam levar para a prova. Deixem assim, naquele cantinho, né, já separado, para domingo não ter estresse nenhum. Agora, Fernando chegou aqui agora, vamos dar um intervalinho de 10 minutos, é? Olha só, o intervalo não é para ter evasão escolar, não. O intervalo é só para a gente, né, tomar uma água, quem precisar ir ao toalete, recuperar a energia, porque em 10 minutos eu volto e adivinhe o que tem nos 45 minutos restantes. Vários casos concretos legais para a gente treinar. Aguardo vocês, não saiam daí, até porque se sair depois não consegue deixar o lugar, né, Boninho? Olha aí, Caçulinha tá falando, né? Caçulinha tá falando, não saiam, porque depois a gente não consegue garantir o lugar, tá? Vão ali só rapidinho, olha, já tem gente bebendo um cafezinho aí, cafezinho, adoro um cafezinho. Ih, tem gente se espreguiçando, cadê, né? Olha aí, que beleza. É isso aí, Clélia, minha querida. Cristiano, opa, depois eu quero ver esses sorrisos, viu? Tô achando vocês um pouco apreensivos. É normal nessa véspera de prova, mas não fiquem, não. Larissa Mendes, um beijo, minha flor. Vai dar tudo certo, essa prova é nossa, não tem para ninguém, não. Eu já volto, tá? Vou ali e já volto. Os 10 minutos já estão rolando, né?